Lavanderia, porque isso aqui vai ser uma sessão de terapia. Não, é porque a gente treta muito, né? Tem uma lavação de roupa suja. Como é ter cara de baiana? Toda jornalistazinha, ela é muito chique. Todo mundo gosta. Bora! Olá! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Hermanas Pod. Enfim, nasceu, gente. Vocês não sabem como a gente andou para chegar até aqui. Mas nasceu, esse é o nosso primeiro episódio. Esse é o primogênito, assim como a minha irmã, Camila Lucciola. Chegamos! Nosso primeiro episódio do Hermanas Pod, nosso podcast, videocast, Ravas. E a gente vai estar aqui, eu e Pamela, minha irmã, Pam, sempre falando Pamela Lucciola. sobre tudo, sobre a vida, sobre a comunidade que a gente vive, sobre o lugar que a gente mora, sobre saudade, conexão, Salvador, São Paulo, Bahia, Brasil. E de vez em quando a gente vai receber um convidado, uma convidada, um amigo, uma amiga, né? Pra ajudar a gente a desvendar os mistérios da vida adulta. Exatamente. Esse é o nosso espaço aqui, gente, para ressignificar afetos. Esse é o nosso Hermana Pod. Hermanas Pod. Hermanas, que são duas. Que eu quase e ela. chamou, esse papo já tá qualquer coisa. Ou seja, é um projeto que tá, pra sair, mas agora saiu. Porque em homenagem ao nosso amor, ao amor da minha vida, Caetano Veloso. Um beijo, Caetano, que tá ouvindo a gente. Ah, sim, com certeza. Ele tá. A gente gosta de ficar pra lá de Marrakech, né, Pam? É um estado, sim. Vamos começar falando que primeiro eu estou gravando hoje de São Paulo, cidade que eu moro hoje em dia, e Camila está no Rio de Janeiro, cidade que ela mora há mais de 20 anos? 20 anos, exatamente 20 anos. Sim. Uma em São Paulo, a outra no Rio, mas somos baianas de Salvador, da Bahia, né? Isso, vamos botar bem grande aqui na tela edição. Baianas, é importante esse detalhe, até porque talvez vocês não percebam pelo sotaque, né? Então é bom a gente deixar registrado que a gente é baiana. Oxe, eu tenho sotaque sim, por que não vai perceber? É uma piada, minha filha. Ah, entendi. Oh, gente. Perdão. Então, Pamela é a segunda irmã de 5 irmãos. São 5 filhos, né? Minha mãe e meu pai, 3. E meu pai, 2. Somos 5 no total. Pamela é jornalista, apresentadora. Então eu vou falar um pouco pra vocês de Camila Lucciola, que é atriz, bailarina, coreógrafa, artesã, empresária. E ela também cozinha muito, gente. Cala a boca. Mentira. Oxe, do nada inventou. Ai! Camila, como eu disse, é atriz e é dona de uma marca chamada Gitana, que é uma marca de acessórios belíssimos, inclusive, pra quem não conhece, a gente vai colocar todos os arrobas na descrição. Ah, e tem um detalhe muito importante, uma coisa que eu não posso esquecer. Camila é mãe de Felipa, a minha primeira sobrinha e a minha primeira afilhada da vida, o grande amor da minha vida. Tem outra afilhada? Felipa Lucciola. Não tenho outra, mas ela foi a primeira. Vamos começar então, gente. A gente tá aqui pra falar de coisas que a gente gosta, pra conversar, e é isso. Isso daqui vai virar uma grande sessão de terapia. Espero que vocês gostem e se divirtam. É da primeira vez que a gente gravou juntas, fazendo algumas interações. A gente teve uma reação muito positiva de vocês, que muita gente se identificou. Na verdade, quando a gente participou do podcast de Fernanda Paz Leme, O Grande Surto, foi a primeira participação, assim, que a gente estava ali no papel de irmãs, né? Porque o tema era família e tal. E aí a gente sentiu que tinha muita essa identificação. Mas antes disso, a gente já pensava nesse projeto de podcast. Até porque no podcast de Fernanda a gente anuncia este podcast que estamos aqui hoje. Aí a gente falou, cara, vamos anunciar. Ainda não tinha nada. Vamos anunciar, a gente não tinha nada. A gente é obrigada. É. Então, vamos começar então por aí. Por que fazer um podcast, Camila Lucciola? Eu acho que é fazer uma coisa com você. Primeiro... Caramba, é o mesmo que o meu. Eu ia falar exatamente isso. O meu primeiro motivo é fazer uma coisa com você. Então a gente já teve uma marca, né, de beachwear. Sim. Que se chamava Hermanas, daí o nome. Mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar com você nesse outro lado também criativo, mas
pra fora, nas telas, né? Porque eu sou atriz, você é apresentadora e a gente tem um caminho que ele pode se cruzar em muitos momentos e eu acho que Sim, está começando agora um projeto de vida, assim, de juntar aham, a arte cênica com a apresentação, com, né? é, Então, eu acho que esse é o exatamente. primeiro motivo. Como eu falei primeiro, mesmo sendo o seu também, agora você tem que dar outro motivo. Não, o meu primeiro motivo é também o mesmo que o seu, mas as minhas razões eu acho que são um pouco diferentes. Eu acho que é pelo desejo mesmo de sempre fazer uma coisa com você. Isso não é de hoje, desde que a gente era criança, que quando você escolheu ginástica rítmica como esporte, e eu tinha escolhido antes ginástica olímpica, e eu mudei da ginástica olímpica para a ginástica rítmica por causa de você. Então eu acho que desde ali que vem embutida dentro de mim essa coisa de fazer coisas com você. E não tô falando aqui de amor, tá? Porque muitas vezes fazer coisas juntas significa muitas brigas, significa muitos arranca-rabos, a gente briga muito, gente. A gente não é, a nossa convivência, assim, não é uma convivência estável completamente, né? A gente discorda muito. Enfim, e essa discordância ela vai mudando ao longo das fases da vida. Quando a gente era adolescente, a gente brigava por outras razões, depois quando viramos mulheres adultas, depois quando viramos sócias, a gente brigava por outras razões. E hoje, provavelmente, a gente vai brigar. Aliás, a partir de hoje, com certeza, vocês vão ver aqui pequenas discussões, pequenas ironias, é isso que vai acontecer. Sim. Mas, um segundo motivo, eu já vou puxar um segundo motivo, para mim, como comunicadora, e eu acho que você também é uma comunicadora, Camila, é ter um espaço com independência. Né? Eu sempre trabalhei com televisão, eu sempre trabalhei para outras empresas, para emissoras de televisão. Então a gente está sempre falando o que. Não falando, né? A gente está sempre apresentando o que te dão para apresentar, né? O que E te colocam para comunicando, né? apresentar, exatamente. A gente está sempre seguindo ordens, né? E aqui é um espaço que eu posso falar dos assuntos que eu quero, que você quer, com essa autonomia. Então, isso para mim foi fundamental para que esse projeto saísse esse ano. Esse ano que eu me mudei para São Paulo, esse ano que eu vim para a rede nacional e que eu senti cada vez mais a necessidade de ter um canal independente para falar sobre assuntos que eu não queria que ficasse na levianidade do Instagram, sabe? Do story, de fazer um story ali, tal, e passou 24 horas, eu não sou muito de fazer reels, vídeos com testemunial e tudo mais. Eu sempre acho que vai dar ruim. E eu não sou uma pessoa da polêmica. Sim. Definitivamente não sou. Nem da briga, nem da polêmica. Camila é mais que eu, ela é escorpiana, eu sou pisciana. Daí vocês tiram. Tá? Daí vocês tiram. Então, meu segundo motivo é esse. Independência editorial, vamos dizer assim. Gostei, achei chique. Toda jornalistazinha, ela é muito chique. É que eu sou. Isso é legal mesmo. Tem um espaço que a gente pode falar por a gente, né? Escolher o que vai falar, debater e trocar. Mas eu acho também, eu acho sobretudo que é que é um lugar que a gente ainda não descobriu Sim, onde vai levar dentro da nossa relação de irmãs. é verdade. Onde vai levar profissionalmente, o que vai acontecer, enfim, tudo isso, né, a vida se encarrega, o universo vai se encarregar ou não, mas eu acho que é um lugar que vai ser muito rico e muito importante para nós duas, assim, enquanto irmãs, porque, falando um pouquinho, aproveitando a deixa, a gente, né, nasceu, morou nossa infância ali, depois temos 4 anos de diferença, então eu fiquei adolescente antes de Pamela, lógico, e eu vim morar no Rio com 20 anos e ela ficou em Salvador, então a gente perdeu a adolescência junto. Eu tava pensando aqui que eu não sei como foi sua primeira vez. Que você não precisa contar aqui, logicamente, mas esses dias eu pensei, eu falei, caramba, eu sou a irmã mais velha. Ai, que minha primeira vez foi péssima, não vale nem a pena te contar. Eu não conto pra ninguém. Tipo assim, não é um assunto. Não, mas quando a gente desligar, eu vou querer saber como foi, com quem foi. Porque, porra, como é que eu não sei isso, sabe? Cara, eu nem sei se eu lembro. Não, você lembra. Você tá louca? Lógico que você lembra. Acho que eu lembro da segunda, a primeira em si. Tá, vai. Sim. E eu tô pensando nisso porque eu, né, tô com a filha adolescente que não teve a primeira vez, nada disso, mas fico pensando das coisas que eu quero estar presente e tal. Eu falo, porra,
Eu era adolescente e ela estava começando ali. Então eu acho que a gente perdeu uma fase muito importante da nossa vida quando eu vim morar no Rio e você continuou em Salvador. Então tem coisas sobre você que eu não sei e o que eu quero saber. E eu acho que esse espaço a gente vai se conhecer de outra maneira também. Não Uhum. só essas coisas, né, de como foi a primeira vez, não sei o que, trará, mas a gente a gente acha que se conhece muito, a gente se conhece muito, mas eu acho que vai ser um lugar que eu tô muito curiosa para ver onde vai chegar a nossa Sim. relação, sabe? Eu acho Uhum. que esse é um terceiro motivo. Meu segundo motivo, terceiro motivo nosso. E aí, É. já um quarto, já aproveitando, Sim. que é. Eu acho que a gente também quer uma fatia desse grande bolo, que é esse universo do digital. Porque eu também tenho muita resistência com a rede social. Tenho um pouco de preguiça, tenho um. Sei lá, nem sei, tem uma resistência Não, mesmo. eu acho que, na verdade, só fazendo um parênteses nessa sua fala, eu acho que a gente se julga muito, né? A gente é muito crítica. Sem dúvida. Então, a gente grava coisas e a gente. Ai, não, tá ruim. Não, não quero, não quero. E aí a gente acaba desistindo. No meu caso, me dá um cansaço, porque eu passo o dia inteiro Fazendo. gravando, Sim. falando, maquiada. Dededê, dededê. Então, quando eu venho pra casa, a última coisa que eu quero é abrir câmera pra falar qualquer coisa. Eu quero fazer besteira. Então, eu Sim. quero falar besteira, entendeu? Mas veja bem, a gente sempre vai ter uma desculpa pra tudo, né? Por exemplo, É, você totalmente. Eu falou acho que é isso. No um. meu caso é que eu gravo muito. E no meu caso, eu não tenho um emprego fixo como você. Então, o que Uhum. eu penso? Cara, a minha vida, ela vai acontecendo. Eu sou freela, né? Agora eu vou fazer um filme agora, por exemplo. Então, eu vou ter coisas pra mostrar. Aí tem uma minha marca, aí tem uma filha. Mas então eu fico pensando, pô, vou ter que mostrar minha vida pessoal. Então, a minha desculpa é, como eu não tenho uma coisa fixa, não tô lá fazendo agora a novela, que é durante 8 meses, de segunda a sexta, de segunda a sábado gravando, então não é tão interessante. Então a gente sempre tem, de fato, uma desculpa para não fazer. Mas eu acho que esse podcast é a nossa fatia desse grande bolo É, é verdade. digital capitalista que tá por uma galera ganhando dinheiro também. Por que não, né? E diga-se de passagem, uma fatia baiana, que eu acho que faz muita Fatia baiana, diferença. né? Uma fatia com Uma dendê. fatia baiana, gente. Não digo soteropolitana porque eu não sou de Salvador. Eu não nasci em Salvador, eu nasci em Itabuna, no interior do estado. Sim. Camila nasceu em Salvador, eu sou itabunense. E eu adoro falar isso, porque eu adoro o fato de ser ainda do interior. E é isso, eu acho que uma fatia baiana, porque a gente vive nessa avalanche e nesse protagonismo muito focado nas influências do Sudeste, né? Do Rio de São Paulo, que eu adoro várias, enfim, a gente tem várias amigas que trabalham com isso e que são mulheres excepcionais, que nos inspiram de diversas formas, mas eu sinto falta de ter outros sotaques, de ter outros Referências, né? olhares, porque eu acho que o lugar que a gente nasceu, o lugar que a gente define muito de quem nós somos, da forma que a gente pensa, né? Então eu acho que já começa por aí. Talvez esse seja mais um motivo meu. Tem mais Qual motivos? é o motivo seu? De ser da Bahia. De ser um produto apresentado por duas baianas, É entendeu? muito bom que a gente é muito humilde, né? Você é da É. Bahia. É um produto apresentado por duas baianas e eu acho que tá Mas, faltando no cara, mercado coisas olha. protagonizadas por. E de fato falta mesmo protagonistas, não só na minha carreira, mas na sua, e enfim, em Total, total, lugares de totalmente. destaque para nordestinos, né? Que tem tanto a falar, tanto a contribuir, né? Eu acho que essa autoestima do baiano, Camila, que você fala aí que a gente vem exatamente como um movimento de resistência mesmo, porque Sem tem dúvida. muito preconceito, né? Tem muita xenofobia. E agora, morando em São Paulo, é que eu sinto muito isso, assim. Às vezes eu sinto, tipo, outro dia uma pessoa no meu trabalho me perguntou, não sei o que lá, não, porque eu sou de Salvador. Aí ele olhou pra mim e falou, você não tem cara de baiana. Aí eu olhei pra ele e falei, mas como é ter cara de baiana? Tem que constranger, eu pergunto sempre. Né, o constrangimento na resposta, né? Então, eu Ele acho que essa respondeu? defensiva nossa, essa autoestima vem muito desse movimento de resistência e de reação. E olha que a gente tá Sim. aqui, duas mulheres brancas, privilegiadas, beleza padrão. Então, né, a gente não sofre nem metade do que outras pessoas, enfim, com outros padrões estéticos
sofrem. Então, isso é fato. Então, e eu acho também que um outro motivo é, cara, eu acho que a gente se dedica muito a essa sociedade, a esse mundo, assim, no sentido da gente estar buscando informação, da gente estar A gente lendo. consome muito, né? A gente. Então, assim, né, se não a é gente à toa. consome tanto, por que não a gente fazer parte, né? De fato. Exatamente, a gente troca, né? A gente tem coisas, eu acho que tem coisas que eu quero aprender, tem coisas que eu acho que eu posso dar a minha experiência, o meu relato também. E a gente também quer ouvir muito quem está nos assistindo aí. Então, desde já, a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal, no Hermanas Pod. E também no Instagram, que eu acho que lá vai ser a nossa principal ferramenta de trocas ali, Sim. através das mensagens e tudo mais. E a gente quer muito ouvir vocês também. Eu adoro trocar. Você troca com suas seguidoras? Eu troco menos, eu preciso trocar mais. Eu troco mais e nem é nessa intenção, tipo, ai, tenho que fortalecer a minha comunidade. De fato, é uma pessoa que tá ali, que te acompanha, que tem interesse por você, que... Eu também passo mais tempo no celular do que em você, né? Eu soube já que você falou pra todo mundo da nossa equipe, da nossa grande equipe, Manuela Gil e Thaís Reis, que eu sou viciada em celular. Mas daqui a pouco a gente fala, na verdade, vamos passar já pro nosso primeiro quadro? Bora! Bora! Tá no ar o Lavanderia, né, Camila? Lavanderia, porque isso aqui vai ser uma sessão de terapia e como toda sessão de terapia, tem uma lavação de roupa suja, né? E roupa suja a gente se lava em casa. Tem um pavor de quem lava roupa suja na rua. Mas a gente vai lavar na rua também, porque estamos aqui num podcast, no vídeo, né? Eu acho que esse quadro vai ser massa. Que a gente vai lavar as tretas. Exatamente. Princesa. Lavanderia é lavagem de tretas. E só pra ser bem honesta com vocês, a gente não combinou o que a gente vai falar aqui uma pra outra, tá? Eu tenho uma tretinha que tá aqui, porque foi recente. Eu poderia pegar várias tretas, mas essa é uma treta. Essa é uma treta recente. Não, é porque a gente treta muito, né? A gente treta muito. Treta ou treta? Treta. Treta, né? Eu treto, tu tretarás. Ele treta. A gente treta muito, mas eu acho que não sei se bem se é uma treta, mas talvez um ressentimento, uma coisa que me pegou, sabe? E aí foi assim, eu tô fazendo um processo de congelamento de óvulos e é muito cansativo, gera uma expectativa muito grande. E aí, finalmente, eu consegui aspirar e ter uma quantidade de óvulos pequena, pouquíssima, mas, enfim, consegui. E aí me pegou muito, Camila, que quando eu fiz o procedimento de aspiração, logo depois que eu compartilhei ali no nosso grupo de família que eu tinha conseguido aquela quantidade, que eu sei que é uma quantidade pequena, você abriu uma conversa comigo no privado e disse assim, você sabe que é pouco, né? Tipo, se referindo à quantidade de óvulos. E aquilo pra mim ali foi tipo assim, caralho, eu consegui. E ela vinha pra mim pra me dizer que você sabe que é pouco. Eu sei que é pouco, óbvio. Tipo assim, você subentender que eu não sabia que era pouco. E ali, naquele momento que eu tava muito mais aproveitando esse fato de ter conseguido, porque eu tinha feito um primeiro ciclo e não tinha conseguido, e no segundo ciclo eu ter conseguido, mesmo pouco, mas, enfim, se fosse já teria conseguido. Isso me pegou. E eu sei que você não fez na intenção, mas eu acho que é essa falta de cuidado que as relações de irmandade têm, justamente pelo nível de intimidade, entendeu? E aquilo dali me pegou muito, porque eu falei, caralho, velho, óbvio que eu sei que é pouco, óbvio que eu sei que as chances depois são pequenas, mas porra, me dê parabéns, sabe assim? Tá faltando parabéns. Então eu acho que essa foi a minha treta mais recente, que eu ainda não tinha falado com você. E eu ia falar, mas depois você teve uma crise de coluna e ficou com muitas dores, né? Agora, recentemente. E aí eu falei, bom, já que eu não falei, eu vou guardar pro nosso pod. Vou guardar pra falar em público. Receba, querida. Não, maravilhoso. Que bom que você falou isso. E aí a gente tem direito à resposta, né? Vou responder. Claro. Bom. De fato, eu falei, lógico, e eu nem pensei depois, tipo, putz, que bom que você tá falando isso agora. Mas você acabou respondendo por mim, que eu acho que é muito por um excesso mesmo de
intimidade e zelo. Porque assim, aí vem o mundo para, né, desbravar. Eu sou mãe, fui mãe muito cedo, né? Fui mãe cedíssimo, com 26 anos. E eu fico pensando que hoje em dia, tendo informação e privilégio, lógico, inclusive um parêntese, tudo que a gente falar aqui é sempre pela lente do privilégio, né, de quem somos, de onde viemos, então, só pra gente nem precisar ficar se justificando sempre, mas tudo passa por essa ótica. Que a gente não tinha acesso, né, a pensar isso lá atrás. A gente já teria feito esse congelamento lá atrás, se a gente tivesse conhecimento e oportunidade e possibilidade. Mas eu acho que, como é uma questão, eu sei que para você é uma questão que você nem sabe, tô falando porque você também já disse isso aqui. É uma questão para mim que eu nem sei que eu tenho, mas você acha que eu tenho. Não, você vai, deixa eu terminar a frase, princesa. Como é uma questão para você, o que você nem sabe se você vai querer ser mãe, você está congelando para a possibilidade de, se eu quiser ser mãe, lá na frente, sabe Deus quando, eu vou ter que... Por eu já ter passado por isso, eu desejo muito que você, que é minha irmã, e eu sei, gente, que é um assunto absolutamente complexo, que tem 1 milhão de camadas e abas pra gente desenvolver, mas eu, né, e eu sou também refém de uma sociedade patriarcal, uma sociedade, né, machista, e assim, e a minha maternidade lá atrás também... Hoje, com o conhecimento e ter chegado até aqui, eu não sei se eu fui mãe porque eu queria absolutamente, mas eu não sei dizer qual foi uma influência de que nunca nem pensei em não ser mãe, né, pra mim. Você hoje, que é mais nova e que as coisas estão mudando, graças a Deus, muito rápido, você já pensa sobre isso, talvez você nem queira. Então, por eu pensar, falei assim, cara, se ela quiser e não poder, vai ser muito doído. Porque, lógico, é a minha ótica, talvez não seja pra você. Então eu falei, eu deveria ter tido mais cuidado, deveria ter não falado naquele momento, né, sobre tudo, com certeza. Então eu te peço desculpa mesmo por ter falado, mesmo verdadeiramente, por ter me colocado daquela maneira, naquele momento que você estava ali, tinha acabado de passar por um procedimento, eu ia falar, ai, que bom que rolou, boa, vamos nessa. E depois falar o que eu realmente queria falar nessa frase infeliz, que foi, você sabe que é pouco, depois falar... Você acha que de repente não tem que fazer um outro ciclo para ter mais possibilidades? Porque desses 4, pode ser que lá na frente nenhum sirva. Então, né? Porque eu já conversei com especialistas sobre isso, já estudei sobre congelamento também. É um assunto que me interessa, até porque você está passando por isso. Então, e todos falam que tem que ter uma quantidade mínima para você ter uma segurança. Então, foi nesse lugar. Mas foi errado, não justifica. Eu tô querendo só te dizer o que eu deveria ter dito. E a forma como se fala muda tudo, né? Muda tudo, né? Eu não esperei, é isso, eu usei da nossa intimidade e às vezes a gente acaba magoando e maltratando e sendo mais cruel. Às vezes não, acho que na maioria das vezes com quem a gente tem... Mas você nem imaginava, né? Eu nem imaginava, eu falei no sentido de tipo, porra... Não, você nem imaginava que eu tinha ficado chateada com isso também. Eu nem imaginava. Porque é isso, eu ia te falar, mas você teve aquela crise de coluna fugida, e aí eu falei, cara, não vou falar, eu nem imaginava. Sensível. Eu sou muito racional, sabe? Sim. Mas só pra fazer só um parêntese disso que você falou, sobre esse zelo. Acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar muito na relação entre amigas, irmãs, que seja, né? Porque o nosso zelo pela outra pessoa não pode ultrapassar as próprias escolhas, né? Tipo assim, ele vai até onde o respeito pela sua opinião, pela sua decisão vai, entendeu? Não Sim, tipo assim, claro. não vale tudo... Não vale eu falar tudo pra ela na cara dela porque eu quero cuidar dela, entendeu? Não vale eu falar tudo que eu penso pra ela porque, afinal de contas, eu estou cuidando dela. Eu não sou a favor de falar tudo o que você pensa pra uma pessoa, seja ela sua irmã, sua mãe, seu namorado, seu marido, sua amiga, qualquer pessoa. Não acho, porque eu não acho que o que a gente pensa é absoluto. Não. Entendeu? Eu não sou a favor das DRs eternas, assim. Eu acho que tem DR que não precisa ter. Que é você com você mesmo, que é mais você do que a outra pessoa. E você quer embutir pra outra pessoa, entendeu? Embutir, não sei, né? Incutir, né? Não sei. Ih, também não sei. Mas vamos lá, qual é a sua treta?
Que medo. Não, não, maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa, tá? Só porque você falou, você acha que não. Não, eu acho que Eu tem acho. que falar o que pensa, mas Sobretudo, não tem que falar assim, tudo o que a gente se eu pensa. não Realmente falar o que eu não. penso pra você ou pra uma pessoa, é porque eu tô me importando menos. Mas isso eu tô falando sobre mim, da minha personalidade. Se você me der essa informação, vou fazer um ciclo, tem 4, e eu não falar pra você, cara, 4, talvez, se você quiser muito lá na frente e não ter mais possibilidade. Não, tudo bem Assim, você falar. Nesse caso, o time foi errado, né? O não, é momento. isso, foi errado do jeito que falei, mas Sim, mas entende? Tipo assim, eu acho entendo, total. Mas eu tava falando de uma coisa muito. Uma coisa no mais macro. extensa, assim, no macro, entendeu? Sim. Não nesse exemplo específico. Eu acho realmente que não é necessário você falar absolutamente tudo o que você pensa pra outra pessoa, gente. Não é. Sim. Porque são coisas que você pensa baseado no seu gosto, na sua essência, nas suas crenças. Não, Eu acho que são duas não coisas acho. diferentes. Eu acho que uma coisa é Eu você acho dar que uma essa opinião. sinceridade demais, não, porque eu sou muito sincera. Eu odeio gente assim, sabia? Que fala, ai, não, porque eu sou muito Sincero de sincera. justificação, mas eu acho que a gente não tá falando da mesma coisa. Eu acho que uma coisa é você se colocar e outra coisa é falar o que pensa e, tipo, olha, só porque eu pensei, não, você foi errada porque não, sem nenhum embasamento. Outra coisa é você. Tá. Verdadeiramente, eu acho que isso é quando eu tô pensando que aquilo pode te ajudar. Não é sobre dar opinião. Aham. Tô falando o que eu penso porque eu preciso que você tenha a minha opinião, porque aí é um lugar egóico, de vaidade. Aí não. Bom, indo pra minha treta, eu ia falar uma super levinha pra começar. Caralho. Mas aí eu pensei que falei, cara, então de repente eu vou trazer, que não é uma treta, mas é uma coisa que me pegou muito. E talvez você não saiba que tem me pegado muito. Mas tem um tempo já. Você estava morando em Salvador ainda. A gente estava na sua casa. Eu não lembro se a gente. Enfim, não lembro. Mas a gente teve uma treta 2 anos atrás que a gente estava com o projeto de começar o podcast, né, o videocast. E eu falei, cara, vamos começar, não sei o que, né? E você tava enrolada ali com as coisas de trabalho, trabalhando pra caralho. E eu aqui eu falei, porra, tem que priorizar, isso tem que ser importante, tem que arranjar um tempo. E você nunca tinha tempo. E aí, tinha outras coisas acontecendo na minha vida pessoal que eu queria te contar, e você, né, ali, não, enfim, não, tava ali. Aí você tava indo pra São Paulo, se eu não me engano, cobrir férias de alguém, no melhor da Uhum. noite mesmo. Não lembro exatamente, mas você tava no momento, indo e voltando de São Paulo, tava nesse momento. E você falou, cara, eu falei alguma coisa de trabalho com você, de trabalho, de começar esse projeto, e você falou, porque. Então tá, depois a gente fala. Eu falei, bom, só suas coisas são importantes, vamos nessa, vamos seguir. E aí eu desabafando com você, falando, porra, eu acho que você não escuta, eu acho que você não sei o quê, tarará, que você tem que dar mais atenção. Porra, pra mim você era. Eu não lembro exatamente, mas eu falo assim, caralho, eu quero contar as coisas pra você, eu não quero editar as coisas, porque você é minha melhor amiga. Então, assim, aí você falou pra mim, eu não sou sua melhor amiga, eu nunca fui sua melhor amiga, Camila. Você me respondeu assim. Aí você falou, sua melhor amiga sempre foi Bilil. Eu sou sua irmã e você confia em mim, mas eu não sou sua melhor amiga. E aquilo foi. Eu fiquei quieta, eu falei, bom, não fiquei quieta, né? Porque eu nunca fico quieta, eu devo ter com certeza discutido, mas isso teve uma ressonância em mim durante muito tempo, que eu pensei assim, eu falei, porra, a melhor amiga de Pamela é Marina, não sou eu. E pra mim você é minha melhor amiga, porque para além de ser muito minha amiga, você é minha irmã, então você tá acima de todo mundo. Deixa eu terminar. Não venha me cortar, não. Não, vou esperar. Então, essa frase, que você também talvez tenha passado batido, né? Teve muito impacto pra mim. Foi um negócio assim: caramba, eu não sou a melhor amiga dela. Tem coisas que ela não me fala. Porque eu acho que você sabe absolutamente tudo da minha vida. O que você não sabe é porque você não. É porque eu sei. Isso seria pro episódio 2, uma tretinha segunda, que você não tem, mas falando muito rápido aqui, que você talvez não teria muito paciência pra aquilo. Eu falei, nem vou dividir com ela. Mas todo o resto, aí eu pensei, porra, eu não devo saber tudo da vida dela, não sou melhor amiga. Nem sei se melhor amiga é aquela que sabe tudo, mas acho que talvez sim. Mas isso me bateu no lugar muito, eu falei, caramba, foi uma frase que foi uma apunhalada, Uhum. sabe? E, cara, deixa eu te falar, essa frase, eu já tinha trabalhado ela em terapia, sabia? Eu cheguei a essa conclusão na minha terapia. Antes de falar pra mim,
antes de falar pra você. Por isso que eu falei numa naturalidade, entendeu? Aham. Porque eu já tinha muito trabalhado isso na terapia, porque a gente já vinha discutindo em algumas coisas. Não era de hoje, né? Sim. Enfim, algumas questões, e aí eu falando sobre isso, e é justamente com uma coisa que você falou lá no início, né? Da gente ter perdido essa adolescência juntos. Peraí que a sua imagem saiu. Ah, voltou. Pronto. Da gente ter perdido essa adolescência juntas, né? E eu acho que essa adolescência, enfim, é importante ali também, mas não só por isso, mas o fato de não ter te colocado nesse papel, nessa posição de melhor amiga, é porque eu acho que irmã tá acima de tudo. Não precisa É ser amiga. tipo. Não, irmã, óbvio, precisa ser amiga. Na verdade, é Não, o não nosso precisa do próximo. cargo de melhor amiga, tipo Não isso. precisa do cargo de melhor amiga. Entendeu? Eu não acho. Assim como eu amo, óbvio, mas eu não acho que tia, o fato de eu ser tia, eu tenho que ser madrinha. Você Não, não tem. entende? Lógico. Já é tia, né? Tipo. Já é tia. E já é absolutamente um laço sanguíneo. Então talvez a madrinha tivesse de ser uma outra pessoa de fora que pudesse agregar aquela pessoa, trazer mais uma pessoa. Eu tô dando só fazendo uma comparação. Sim, sim. Mas não foi na intenção de de menosprezar a nossa relação e tudo mais. E eu sei que isso pode ter te pego, porque isso é muito sensível pra você, né? Essa coisa das relações mesmo, das trocas, sobretudo do que você dá e do que você recebe da pessoa. A gente conversa muito sobre isso e eu te escuto muito em relação a isso, mas foi na intenção de ser muito sincera mesmo, assim, sabe? Você não é a minha melhor amiga. Você é minha irmã. E isso pra mim é Beijo, mais do que. gente. Mas isso pra mim é mais do que tudo. E a minha melhor amiga, eu não tenho uma melhor amiga, né? Eu tenho amigas que estão comigo há muito tempo, amigas de infância. Nossa, a Marina vai me encher o saco porque eu falei que eu não tenho uma melhor amiga. Vai ser um caos. Mas talvez seja a Marina a pessoa realmente mais próxima ali de, né, se for criar esse papel. Mas eu tô abrindo mão desses títulos, sabe? Assim, porque eu acho que acaba trazendo mais tretas, mais obrigações, mais. E eu acho que eu sou dessa de tipo, vamos ser leve. Tudo meu é leve, entendeu, gente? O meu mantra durante muito tempo era distraídos venceremos, sabe? Assim, não é me aprofundar. Não confundam, não é tipo ser leve, superficial. Eu sou uma pessoa que gosta de me aprofundar em várias questões. Não à toa, eu faço terapia há mais de 5 anos na minha vida, faço análise, justamente para aprofundar nas minhas questões. Mas eu acho que a gente precisa aprender a deixar ir também coisas. A Sim, não guardar claro. rancor, não guardar coisas, que eu acho que você guarda mais pelo seu signo mesmo, sei lá, eu nem ligo pra essa porra de signo. Mas bota a culpa no seu fato de ser escorpiana mesmo, e eu sou pisciana, Sim. meio distraída, venceremos, porque eu acho que isso atrasa a nossa vida, entendeu? Acaba deixando a gente uma pessoa rancorosa, uma pessoa que sempre tem aquela mágoa ali, aí Sempre em tem uma algum coisa pra momento resolver, né? sempre tem uma coisa pra resolver. Então, quando Total. uma pessoa faz alguma coisa pra você, você tá sempre pronta pra dar em dobro ali, porque afinal de contas você já vem acumulando aquilo, entendeu? Então foi nesse sentido, mas Não, entenda, eu não foi sei. Eu não acho nunca que foi pra mim. Foi de sacanagem. diminuir Mas o que pra me dizer doeu pra foi você, ouvir de não, a gente você. não tem intimidade. Não, a Não. gente não tem. Você é a pessoa obviamente, mas eu acho que o papel de irmã é uma coisa absoluta. Eu não posso competir com a irmã, por exemplo, de Thaís, que é uma grande amiga nossa. Eu sei que Clara, que é a irmã de Thaís. Oi, Clara! Tá ouvindo a gente? Oi, Clarinha. Ela é irmã de Thaís, então não interessa se eu faço 20 viagens com Thaís, se Thaís sabe da minha vida, se eu ligo pra ela pra contar. Ela é irmã de Thaís. Mas não é sobre o Se, título. A se gente é tiver um adulta, a gente tem um precipício, monte de. eu e Clarinha, Thaís vai me saltar, entendeu? É basicamente isso, assim, entendeu? Não, tô fazendo uma brincadeira aqui, né? Porque a Sim. gente faz isso, mas é basicamente isso, entendeu? Eu acho que irmã tá num outro posto. Ótimo. Irmã, Irmã. Irmandade. O que é? Em irmandade. uma frase, o que é irmandade pra você? Cara, eu acho que irmandade pra mim
é a certeza que eu vou envelhecer com alguém. Sabe assim? A certeza de que eu vou ter essa pessoa pra sempre na minha vida. A certeza que eu não tô sozinha. Por mais que eu entenda que há várias relações de irmandade, eu não tô aqui generalizando. Eu sei que às vezes tem irmãos que são extremamente tóxicos um pro outro e que é necessário que essa parte aconteça, que, né? Eu não acho que família é obrigação. Mas ao mesmo tempo eu acho, porque a minha família, a nossa família é uma família muito unida. Então eu acho que isso já vem muito da nossa forma de pensar. Sua, né? Entendeu? Eu tô falando da minha experiência. Eu não tô falando que eu acho que tem que ser assim. Mas eu acho que quando eu penso nos meus irmãos, em você, em Pito, em Vitor, em Bernardo, eu penso da gente velho juntos. Sabe assim? A certeza de que eu não estou sozinha. Eu penso em pessoas que eu posso contar absolutamente tudo. Tipo, Sim. como eu contei pra Pito quando eu bati o carro de minha mãe e eu liguei pra ele e falei, velho, bati o carro de minha mãe. Ela vai me matar. E eu obriguei a ele a inventar uma história pra minha mãe que foi que tinha sido uma moto que tinha batido no carro. E aí eu convenci não só ele, mas a um amigo dele também a mentir. E depois minha mãe é tão desgramada, gente. Não conhecer bem minha mãe. Foi pressionando tanto que eu assumi a mentira. E Pito, meu irmão, ficou muito puto. Porque ele falou, velho, você me convenceu a mentir e aí depois você assume a mentira, caralho. Como assim? Então eu acho que é isso. Essa pessoa que eu sei que eu posso ligar pra você e falar, Camila, fudeu aqui pra mim. Sabe assim? Mas não só por isso, mas eu penso muito na velhice mesmo. Eu penso muito da gente envelhecendo juntos, cuidando dos nossos pais, dos nossos tios, da nossa tia, sabe assim? Muito nesse sentido de família, entendeu? Quando minha mãe não estiver mais aqui, meu pai não estiver mais aqui, eu ainda tenho vocês, entendeu? Sim. E pra você, o que é? Eu Significa acho, irmandade? eu totalmente de acordo e penso o mesmo que você, mas eu acho que irmandade é um lugar de que você pode ser absolutamente quem você é. Falando da nossa Sim. irmandade, né? Porque meus irmãos são meus melhores amigos, assim, sabem tudo da minha vida. Não, é mentira, né? Na verdade, você e Pito, Vitor e Bernardo, né, que vieram do segundo casamento, então a gente teve menor contato físico. Físico, menos convivência, né? Menos convivência. Vitinho é um irmão que tá cada vez mais próximo. O Bernardo é o nosso irmão mais novo, o nosso caçula, que mora ainda em Itabuna, então a gente convive muito pouco. Até pela diferença grande de idade, né? Então, de fato, mas assim, você e Pito, que moramos juntos e tal, eu acho que que viveu a fatia maior da minha vida mesmo. Mas eu li esses dias uma coisa sobre criança que me pegou muito e eu transferi para a Irmandade imediatamente, que foi... É muito bom uma criança que faz birra, que ela se sente tão à vontade, tão segura com os pais, que ela faz a malcriação, porque ela não tem medo. Ela não tem medo de ser quem ela é. Então aquela criança que você fala assim, nossa, meu filho nunca fez uma birra, malcriação, é uma criança medrosa. Reprimida. Educada. Isso é um pau na minha cabeça, sabe? Porque a minha filha também não era uma criança de muitas birras. Tem muitas, mas assim, eu sempre falo assim, poxa, Filipa tem muito diálogo e tal, mas eu pensei, cara, irmão tem esse lugar, os meus irmãos têm esse lugar. Eu posso ser totalmente quem eu sou, errar, fazer merda, fazer tudo, que vocês vão estar ali pra esconder a arma, sabe? Então, irmandade com os meus irmãos é muito nesse lugar. E aí, eu queria... Na coisa da cumplicidade, né? De ser cúmplice. De ser cúmplice, de você ser quem você é. Eu acho que são as nossas relações que a gente mais pode ser quem a gente é. Porque, por exemplo, pra mãe e pai, pra minha mãe, eu já escondo umas coisas por cuidado com ela. Então Total. Tem que falar, não vamos falar isso pra minha mãe não, porque vai desencadear outro problema, ela fica tão preocupada, mas vocês não, a gente não poupa nada um do outro, né? Mas de pai, mãe, de avó, então assim, né, a gente tem uma persona pra cada relação na vida. Então eu acho que os irmãos pra mim têm esse lugar da segurança de ser quem você é totalmente, né? Totalmente.
E a gente pode expandir irmandade para não só irmãos de sangue, né? A gente tem grandes amigos e grandes amigas. Tem, E sim. a gente sente isso também, que a gente pode ser quem a gente é com essas pessoas. E você acredita, agora abrindo um parênteses, eu estava lendo ontem uma reportagem sobre muitos amigos que se juntam porque Pra eles morar juntos? têm a sorte, que eu acho que é uma sorte grande, de ter 4 irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos. Sim. Então tem gente que é filho único. E essa coisa de ter essa segurança de envelhecer com os amigos, que a gente vai se cuidar. Esse é um projeto tão bonito, né? E é um pouco do que você trouxe, um pouco, Sim. né? Esse lugar de irmandade do futuro. Irmandade, eu acho que é onde você vê uma projeção de futuro. É. E eu acho que também a gente projeta muito isso, porque hoje em dia a gente tá morando cada um em um lugar. Eu moro em São Paulo, você mora no Rio de Janeiro, Pito, nosso irmão, nesse momento tá morando em Fortaleza. Então, né, cada um mora num lugar, então é um desejo interno de que em algum momento a gente se junte novamente num só lugar. Talvez não na mesma casa, pelo amor de Deus. Mas no mesmo bairro, de repente, na mesma cidade. cidade já ia estar lindo. Casas vizinhas, né? Uma coisa assim, sabe? Então eu acho que é esse desejo mesmo. Mas, gente, eu acho que é importante a gente falar, Camila, que essa é a nossa relação mesmo, né? Essa é como a gente foi criada, o que a gente entende sobre irmandade a partir da nossa experiência, mas mais uma vez, eu não acho que família é obrigação, eu acho que a família pode ser tóxica em vários momentos, eu acho que em vários momentos a relação com o irmão pode ser muito difícil e há várias coisas na psicanálise que explicam isso, né? Caim e Abel, por exemplo. Toda estudiosa da psicanálise. Camila, Trabalhando tudo na terapia pra vir aqui. a minha psicanalista é a melhor do Brasil, gente. Inclusive, eu queria falar que tem frases suas que eu falo, trabalhou umas, que eu tenho certeza que veio da terapia. Que bom, né? Tanto que eu tenho certeza, eu falo, ai, que discurso de terapia. Como você falou, não, isso é um problema seu. Não é sobre mim, é sobre você. Eu falo, ai. Aprendi com você. Porque eu já faço análise há muito mais tempo, então eu não preciso ficar repetindo as frases que eu escuto lá. Mas eu não repito para repetir. Isso vem de um aprendizado. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente internaliza e coloca na mesa no momento adequado. Assim, eu acho que é mais por isso. Mas enfim. Vamos para aquelas perguntinhas? Bora. Perguntinhas básicas. Vamos lá, começando. Você acha que a gente é parecido? O que é que você acha que a gente tem de parecida e o que é que a gente tem de diferente? Não se alongue. Eu acho que a gente é parecida. Acho que a gente é muito parecida no jeito, no olhar para as coisas da vida, no olhar para as situações, porque eu acho que vem muito da nossa criação, né? Então a gente até hoje teve os mesmos acessos, os mesmos privilégios, os mesmos, né, acesso aos direitos, então o mesmo amor da família. Então eu acho que a gente tem uma estruturação de valor, de caráter muito parecido. Muito parecido. Mas isso é óbvio, né? Não, poderia não ser, né? Eu já saí de casa tem 20 anos e já... As duas educadas pela mesma mãe, mesmo pai. Amor, mas isso aí é um assunto para um próximo episódio, que é excelente, que é... Você teve uma mãe, um pai, e eu tive outro. Eu tive outro, parêntese para Vitor, nosso irmão, que estava hospedado aqui em casa. Meu pai, que mora em Itabuna, que, né, criou o Vitor muito mais do que a gente, porque separaram cedo, enfim, tema para outro episódio. Meu pai liga para ele 38 vezes. O Rio tava aqui, guerra, meu pai não me ligou. Meu pai, se não me ligou uma vez, foi perguntar para que tava. Quando o Vitor tava aqui, ele ligou. Não vá sair, hein? Rio de Janeiro é perigoso. Cuidado. É impressionante, assim, é outra... Você mora aí há 20 anos. Eu moro aqui, o bicho pegando, ele não me fez uma ligação. Eu quero falar sobre isso depois, que eu fiquei pensando muito. Eu falei, caramba, Vitor teve um pai que eu queria ter tido. Caramba, é bom também conhecer o meu pai pela lente de outro irmão, vendo ele ser com outro irmão. E eu acho que a gente é muito diferente nas coisas, nas decisões práticas do dia a dia. Você trouxe isso mais cedo aqui falando, e eu acho que você é muito mais prática, e eu aprendo muito isso com você mesmo. Essa coisa de tipo,
Não, isso não é tão importante, vamos nessa. Quando a gente estava fazendo reunião pro podcast, lá uns meses atrás, que eu trouxe aqui toda uma problematização. Gente, temos que achar o nicho, temos que isso, nananã, fiz uma pesquisa, estudei, debati, e você veio e falou, não, mas eu acho que a gente tem que só começar, então esse jeito seu, que eu acho que é muito do signo mesmo, eu acho que talvez seja do signo, de ver, das coisas podem ser mais simples. Cara, eu invejo isso em você. Eu acho eu invejo, eu queria ter um pouco isso. Eu tô buscando isso na minha vida. Que é Aham. ser. Às vezes não precisa ter tanta importância, às vezes é, né? Então, Sim. eu acho que a gente é muito diferente nesse lugar. Nas resoluções práticas. Tá. Concordo. É, Eu acho que a gente é muito parecida na generosidade. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa mãe. Minha mãe é uma pessoa muito generosa, jamais. né? Muito generosa. Minha mãe tira do dela. Se você conta uma tristeza pra minha mãe, ela vai entrar na tristeza junto com você. Tipo assim, se você chama minha mãe porque, mãe, a tia da minha amiga lá da quarta série morreu. Ela vai no enterro da lá, ela vai Vai chorar, ela chorar, vai ficar, vai ficar ela de vai se cama um identificar. em cima. É. Então, eu acho que Pensando. minha mãe é muito coração. Eu acho que isso a gente tem em comum, a nossa generosidade. Você, às vezes, é até mais. Ah, não, mas deixa se fuder um pouquinho, mas você acaba não deixando. Você acaba voltando, sabe assim? Tipo assim, porra, não, velho, essa pessoa, ela tem menos. Então, porra, bora trazer essa pessoa, foda-se. Foda-se se essa pessoa é escrota ou se ela não reconhece que a gente tá fazendo isso por ela. Vamos fazer o nosso, sabe? Então, eu acho que a generosidade é um lugar muito comum entre nós duas. E eu acho que uma coisa que a gente difere muito, que é uma coisa que também me marca muito, que eu sempre observei isso, assim, e me marcou muito, principalmente ali na adolescência, nos primeiros anos de adulta e tudo mais, que é a sua facilidade de fazer amigos. Cara, Camila é uma pessoa que todo mundo gosta. Todo mundo. Você também. Eu sei, mas é porque eu vou numa festa, eu tenho vergonha de ficar conversando com as pessoas. Eu tenho vergonha de. Eu acho que eu não quero ser inconveniente. Você não, você trata de igual para igual, você conversa, a pessoa tem uma intimidade com você. Você é mais acolhedora nesse sentido. Eu sou mais retraída, assim, sabe? Eu acho que eu sou Mas mais interessada, não? não acho que você é mais interessada, não. Não acho que seja nesse sentido, nesse quesito aqui, nesse exemplo que eu tô dando, que seja uma questão de interesse, mas eu acho que é uma questão de vergonha. Eu sou tímida mesmo, assim, sabe? Em alguns aspectos eu sou tímida, assim. Eu acho que hoje em dia, claro, a gente vai evoluindo, mas pra mim é uma dificuldade. E eu tô notando muito isso agora que eu tô morando em São Paulo, que eu vou pros lugares. E aí, às vezes, eu, tipo, um aniversário de um amigo que eu não conheço ninguém pra levar, e aí, caralho, será que eu vou e não conheço ninguém lá? Mas sabe o Você que eu acho? certamente iria. Eu prefiro não ir, entendeu? Eu acho, sabe o quê? Você ficou muito pouco tempo da vida adulta solteira. Sim. Eu tive uns intervalos grandes solteira. Porque eu acho que essa é uma ferramenta, é um skill que você. Essa coisa de Não tipo, desenvolvi, né? que você desenvolve quando você fica solteira. É verdade. Eu acho. Ou talvez pelo fato de você ter ido morar no Rio de Janeiro muito nova também, e você se Sim, ligou mas que eu você acho que essa precisava. coisa de ir na festa, de fazer um grupo. Quando você tá solteira, você tem amigos recentes ali que você conheceu, É. e amigo de amigo. Não, Aí eu a fico amiga de muito. Bruna, por exemplo, Bruna casada, a amiga dela solteira fala, vai ter uma festa, fala, cara, eu não vou, tô aqui, não sei o quê, mas Joana vai. Então eu falo, Joana, vou com você. Então eu É. desenvolvi um pouco isso de tipo, de eu De se estar nos articular, lugares, né? de querer estar nos lugares. É, talvez eu acho que é porque eu Gente sempre vivi na minha solteira, bolha, né? Eu sempre vivi na minha bolha, minhas amigas, meu companheiro, né? Por muito tempo, então eu não faço muito esse exercício e talvez eu traduza isso como uma timidez. Mas eu acho que realmente também é um traço da minha personalidade, assim. Porque até com pessoas que eu conheço, assim, mas que eu não tenho tanta intimidade, eu fico um pouco travada, assim, sabe? Eu não sou aquela pessoa de, não sei, tão aberta. Eu fico muito chocada com a quantidade de amigos novos. Pelo menos todos os anos você traz alguém novo. Todos os anos. E isso me choca, porque, por exemplo, final de ano, vai pra Salvador, aí lá vai Camila e uma renca
Não de são amigos amigos. novos, são pra você que não mora aqui. Não, é Pra mim, isso, mas são novos relativamente, não são novos pra você, é óbvio, mas são, né, menos novos é porque às mais vezes novos do que os amigos da nossa vida, sim, entendeu? acontecem uns amigos que são novos, mas eles entraram num momento muito importante e aí a gente teve uma puta conexão num momento importante da vida e vira uma É. presença importante. Realmente tenho amigos de menos de 5 anos. Não fica aqui me apressando não, viu, querida? Só pra te dar esse toque, você fica agoniada. Resuma, não se... Inclusive, a próxima é, qual a característica... Não, eu queria ir pra sétima, já que Pamela fez esse... Vai. Que é, o que mais te irrita em mim? Eu queria pular para a sétima pergunta, que é a última, que é essa. Que uma das coisas que me irrita muito em você é essa sua impaciência de ouvir. Quando eu queria te contar uma coisa, você fala, sim, mas edite. Você quer que eu te dê editado? Eu falo, não, eu quero te mostrar todos os prints, eu quero que você avalie, porque eu quero que você acompanhe a linha de pensamento, eu não quero uma opinião superficial. Então, essa sua falta de paciência para ouvir o outro, para me ouvir, é uma coisa que eu acho absolutamente irritante, que é uma coisa de não presença. Que eu acho que você podia melhorar nisso, sem sacanagem mesmo, essa coisa de tipo, sim, mas e aí? Ou então, eu tô contando uma coisa e você fala, aham, tá. Sim, caramba, foi? Aí você acha que eu tenho 7 anos e você fala, putz, cara, quando você fala esse putz, eu sei que você não quer desenvolver, você só fala assim, putz, É porque eu não tô pronta naquele momento, no sentido de que você vai naquele voltar momento, depois e vai me falar. Não é porque você não tá sim, se pronta, houver necessidade, sim. não é porque você não tem muito interesse. Só quando é Não, muito... você não pode falar que eu não tenho interesse. Eu acho que você não tem muito Pronto, interesse. isso é o que mais me irrita em você. Você achar que você não acha. Você tem certeza sobre o sentimento da outra pessoa. Você não tem como ter essa certeza. Você não pode dizer que é porque você não tem paciência pra mim. Você não pode dizer isso, porque você tá falando sobre mim. Você pode dizer que você acha que eu não tenho, mas você não pode cravar isso, entende? Não, acho que eu posso. Mas não pode. Mas, isso, né? Você não pode. Você não pode, porque é sobre o outro, não é sobre você. Você tem paciência? Tenho paciência, sim. Às vezes eu não tenho quando você manda 20 prints, principalmente durante uma fase da vida, que ali a coisa, que eu acho que foi foi o momento mais de ruído, que quando você terminou um relacionamento aí, aleatório, e esse relacionamento, eu tinha muito ranço desse cara, muito ranço, eu tenho até hoje, assim, um ranço extremo. A vontade de dar um shade nesse cara vem até aqui pra falar tudo que eu acho desse bosta. E aí você tava ali ainda envolvida, né? Tava ali ainda entendendo o que foi que aquela relação tinha causado em você e tudo mais. E você compartilhava muito sobre esse assunto e eu não aguentava falar desse cara. Tipo assim, eu não aguentava falar desse assunto. Eu queria mandar ele se fuder, tipo assim. Eu queria falar pra você do tipo, para de falar, eu não quero ler. Eu não quero saber do print, entende? Mas isso não era sobre você. Não era sobre o que você achava. Pois é, exato. É por isso que era várias sobre vezes eu fiz esse exercício eu de precisava ouvir. Às vezes esgotar. com mais paciência, às vezes com menos paciência. Que Não, é com isso. paciência. Eu precisava esgotar esse assunto. Mas vamos para a próxima. Qual a melhor lembrança da gente junto ou da nossa família? Cara, a melhor lembrança da gente junto da nossa família, eu acho que são os nossos amigos secretos, né? De final de ano, nossas confraternizações, são os melhores momentos da gente junto mesmo. Porque ali a gente tá muito feliz, né? Eu acho que ali a gente ri muito. A gente ri, a gente bebe, a gente voa, a gente, sabe? A gente se permite a tudo. Então a gente tá sempre em alfa, entendeu? Então eu acho que essa são as melhores lembranças. São, sim, por exemplo, o Réveillon do ano passado. Do ano passado para esse ano, que foi lá em casa. Pra mim foi a minha melhor lembrança recente, sabe assim? E foi uma festa em casa, simples, nada demais. Mas aquilo dali, né? que eu olhei pro lado ali, quando eu olhei pro lado que eu vi você, Pito, Russo, minha mãe, Thaís, minhas amigas, sabe assim? Que eu olhei e vi todo mundo, eu falei, cara, que massa. Era o momento do ano, assim, sabe? Então eu acho que seria isso, as nossas confraternizações. De Natal, que meu pai também tava lá, né?
Foi Eu massa. acho que são as nossas confraternizações, são as minhas melhores lembranças. Sim. E você? Uma lembrança, Uma uma melhor lembrança lembrança? é a Catalunha. Eu acho que você tem pouco essa lembrança, que você era muito Eu tenho um pequena. pouco, eu não lembro muito, Era a gente. fazenda. Catalunha era o nome da fazenda do meu avô e da minha avó, Paulo e Alda. Meu avô já faleceu, minha avó tá viva, vivíssima, inclusive escuta a gente, vó, te amo. Te amo, vó! E eu lembro do cheiro da Catalunha, eu lembro dos móveis, que na minha cabeça eram imensos, mas eu fui ver umas fotos hoje em dia, não era tão grande. Só que pra mim era uma coisa monstruosa. E eu lembro muito do Natal na Catalunha, Papai Noel, que nunca teve alguém fantasiado, mas a gente ia dormir, a gente ficava caindo de sono, ia dormir, quando eu acordava os presentes estavam ali na sala. Então eu lembro de madrugar na Catalunha, o cheiro, né, era fazenda de gado, né? Meu avô Sim, nessa época tinha, então essa memória da Catalunha, dos meus avós não muito lembro nada. vivos. Cara, é uma lembrança que eu tenho muita, assim. Muita, muita. E a lembrança mais triste que você tem? Começa. Eu acho não, tenho certeza que a lembrança mais triste de família foi Vamos falar junta? ai, meu Deus. Vamos falar junta? 3, 2, 1. A A morte. morte de minha avó Julieta. É, duas mortes importantes. É que acontece. A morte do meu avô, Paulo, que foi depois da morte da minha avó Julieta, ele morava em Itabuna, mas ele faleceu em São Paulo, porque né, ele estava internado lá. Então eu fui com Filipa. Filipa tinha 10 meses. E aí, quando meu avô faleceu no hospital, minha avó estava no hospital e minha tia Zilda estava no hospital. E elas estavam do lado de fora da sala, do lado de fora do quarto. Estavam do lado de fora ali, que a médica, muito sagaz, quando ele faleceu, quando ele viu que ele ia falecer, tirou elas do quarto para fazer algum procedimento. Aham. E aí elas estavam do lado de fora e eu estava almoçando com a minha tia Nana, filha do meu avô e minha avó. E a gente estava na rua, a gente ia sair do hospital para almoçar e a médica ligou e falou: seu pai faleceu, vem para o hospital. Então, quando a gente entrou no hospital, minha avó e tia Zilda estavam do lado de fora, elas não sabiam. Então, a gente chegou, sem elas saberem, elas estavam do lado de fora esperando, assim, achando que estava acontecendo algum procedimento. Tia Nana entrou, eu entrei, e aí a gente voltou para contar para elas. E aí eu vi a minha avó perder o parceiro de vida dela. Aqui, a imagem. Meu avô já estava sofrendo muito, então ele já estava na hora de ir. Mas a imagem da minha avó, ajoelhada do lado da cama, sentindo aquela dor, que minha avó é muito forte, é uma mulher de muita resiliência, é uma fortaleza, né? E ela sempre foi uma mulher grande. Eu sempre vi minha avó como uma mulher muito grande. Então ela ali muito pequena, sofrendo muito, entregue, ela sempre foi, né? Isso pra mim visualmente essa imagem foi a Me mais. emocionei. Só de pensar nessa imagem. Foi foda, foi foda. É, eu acho que pra mim a lembrança mais triste é a morte da minha avó Julieta mesmo, porque minha avó, a gente morava com minha avó e foi de um dia pro outro, né? Minha avó ficou, desde que ela descobriu o câncer, ela demorou 2 meses até morrer e foram 2 meses muito sofridos, muito difíceis. E minha avó Julieta era muito minha parceira, né? Ali a gente saía, ela saía comigo pra comprar roupa. Enfim, ela criou a gente também, né? Ali no Garcia. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e minha avó assumia essa coisa e ela sempre foi maravilhosa, assim. Ela nunca foi de alterar a voz, nunca foi de ser grosseira. Ela era muito chique, muito elegante sempre, assim, né? Muito, Muito suave, né? muito suave, muito generosa também, muito, muito tranquila. E minha avó teve um câncer no cérebro, né? Na cabeça. Então foi uma doença muito agressiva. E aí eu lembro, no meu aniversário de 15 anos, que a gente bateu parabéns, né? Minha mãe fez um bolinho porque ela tinha feito uma primeira cirurgia na cabeça. E daí minha mãe tinha comprado um bolo pra gente bater. E eu lembro muito dela, já com a cabeça aqui raspada, porque tinha uma cicatriz e tal. Fazendo um esforço ali pra bater parabéns pra mim, mas sem aguentar ficar ali, sabe? Então essa imagem na minha cabeça é muito forte ainda.
Eu acho que a lembrança mais triste que eu tenho, com certeza, é essa. Mesmo, minha avó Julieta, ela era tão maravilhosa que Pamela chorava muito quando era pequena. Tinha um apelido até que eu não vou dar aqui, reservar. Mas ela sempre chorou muito, eu sempre era encrenqueirinha, chatinha, assim, mais ou menos. Aí, a gente morava todo mundo, todos os filhos, os 3 filhos. Eu era muito sensível, gente. Eu era muito sensível. Eu sou ainda. E aí, minha avó Julieta era tão maravilhosa, nunca levantou a voz pra gente, nunca gritou, nunca. Maravilhosa. E aí, quando o Pamela aprontava e chorava fazendo alguma birra, não sei o quê, ela falava, vamos rezar por ela. A gente chegava, a Pamela chorando e a gente, vai dar tudo certo, Senhor. Pra me pirraçar, né, gente? Era pra pirraçar. Ficava rezando eu pra fazer ela. De brincadeira ali e tudo mais. Mas vamos só pra mais uma pergunta, que acho que tem muitas aqui. Seu maior medo? Não, vamos pro seu maior sonho real. Meu maior sonho tá muito ligado ao meu maior medo. Meu maior medo é a gente, os irmãos, se afastarem. Quando você trouxe isso lá na frente como irmandade, que é a certeza do futuro, esse é o maior medo da minha vida. Eu vejo muitos irmãos e muitas famílias diferentes da nossa, que irmãos não são melhores amigos, não têm intimidade e não se relacionam mais. Eu acho essa a maior tristeza da vida. Quando o irmão perde a intimidade. Então eu falo assim, caramba, é irmão e não tem mais... Se perderam. Eu sempre fico pensando em qual é o momento que os irmãos se perdem. E eu espero que esse momento nunca chegue pra gente, nunca chegue na nossa família, porque esse é o meu maior medo mesmo, assim, é de virar estranho, de virar uma coisa, sabe quando tá cada um na sua família, ali, no seu pequeno núcleo? Porque a gente é tão, né, ligado, que esse é o meu maior pavor, é a gente se afastar, é a gente se perder. E o seu maior sonho é a gente morar junta? O meu maior sonho é a gente... Não, morar junto não, Deus me livre. Morar junto. É a gente envelhecer com a intimidade que a gente tem hoje. Com a ligação que a gente tem hoje, sabe? Sobre família, eu tava pronta pra falar sobre sonho pessoal, uma coisa mais carreira, profissão, Mas medo. Fale. Cara, meu também compartilho desse sonho, mas eu acho que o meu maior sonho é me realizar profissionalmente. E aí as pessoas podem estar assistindo e falando, mas porra, você já não tá realizada profissionalmente? São várias camadas, gente. Sim. Várias camadas. Então eu acho que o meu maior sonho é ter condição, quando eu falo realizar profissionalmente, é ter condição de ter um programa que eu fale, não, essa é meu, e esse programa vai ser assim, e esse programa vai ser um sucesso, e esse programa eu vou trazer as mulheres que eu mais admiro e que são diferentes de mim, com outras caras, com outros corpos, pra junto, e não necessariamente é um programa que eu protagonize, que eu seja a grande estrela, mas que seja um espaço de transformação através da comunicação. É o meu maior sonho. Meu maior medo é morrer mesmo. Eu tenho tido, inclusive, episódios que eu tô entendendo na terapia se é se são crises de pânico, crises de ansiedade, mas quando eu penso na morte, e eu tenho pensado mesmo, tipo assim, às vezes eu tô num lugar cheio, e aí eu penso, caralho, esse lugar vai cair na minha cabeça. Ele vai cair, esse prédio vai cair, eu vou ficar soterrada e eu vou morrer. Eu materializo a morte, sabe assim? Ou então eu passo, eu vejo um acidente de carro e eu me coloco naquele lugar do acidente de carro, amassada no meio das ferragens, e eu transfiro aquilo e me dá uma angústia muito forte naquela hora e uma vontade de desmaiar. E aí eu já tive vários episódios. Eu acho que também isso tá muito relacionado à minha síndrome vasovagal que eu tenho e que eu entendi que o nome era esse, que é esses episódios de baixar pressão, de desmaiar e de perder as forças, entendeu? Eu tenho muito isso, né? Você tá trabalhando isso, né? Eu tinha esse medo. Eu tenho muito isso, e tem crescido isso em mim. Eu não sei se é porque agora eu tô pegando mais avião, viajando mais, estando mais sozinha. Então eu tenho tido mais medos nesse sentido, assim. Tá bem difícil. Vamos pro nosso segundo quadro?
Não mexe no meu armário. Bom, não mexe no meu armário nasceu porque Pamela, algumas pessoas já conhecem a história, usava todas as minhas roupas, típico da irmã mais nova, que usa e acaba com a roupa da irmã mais velha. Por quê? Aproveitando que ela não está. Isso fala muito sobre a personalidade dela também. Essa coisa dela ser, né, louquita, não ligar muito, muito prática. Ai, gente, perdeu, vamos nessa. E, né, ela tem um pouco esse jeitinho. E aí, quando a gente morava junto lá na casa de minha mãe e meu padrasto, em Salvador, eu já tinha algum dinheiro que eu ganhava ali sendo atleta, já recebia um saláriozinho, então eu já comprava algumas coisas pra mim que eu gostava muito. E Pamela pegava pra usar. Então às vezes eu ia procurar no armário uma camiseta que eu queria muito sair com meu namoradinho na época e não tava, porque Pamela não só usava, como ela esquecia na casa das amigas, porque ela dormia muito na casa das amigas também, então ela usava roupa, ia dormir na casa de Marina. Você não fica falando de mim na minha ausência, não, viu, garota? Eu tava explicando o quadro. Então eu nunca vou esquecer que eu tinha Falando que esse é meu jeitinho. Esse não é meu jeitinho. É um Que jeitinho, um jeitinho pampam de ser. Eu tinha uma sandália de uma marca, não sei se vocês lembram, chamada Fórum, eu nem sei se ainda existe, que custou todo o meu salário. Eu paguei muito caro. E foi a primeira coisa cara que eu comprei, assim. Era muito caro. Eu era adolescente. Mas eu peguei, eu queria essa sandália. Meu amor, eu usei essa sandália uma vez na formatura do meu namorado. Pamela levou pra casa de Marina e a sandália sumiu. A pobre da Marina. A pobre da Marina, a melhor amiga de Pamela, que sumiu com a minha sandália. Então isso me traumatizou, eu fiquei com muito ódio. Então esse é o E eu quadro. também, gente, me traumatizou muito também, né? Porque, afinal de contas, Ter perdido a me minha traumatizou. O fato de ter perdido sua roupa, porque foi um inferno na minha vida e cá estamos hoje, quase 20 anos depois, e você falando sobre isso. Então, Porque claro que me a gente traumatizou. tem um podcast agora, um videocast, e a gente quer fazer o quadro Não Mexe no Meu Armário, que é O que você não empresta? não empresta, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode ser uma coisa abstrata ou pode ser uma coisa material, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Tá. Vamos lá, você começa. Eu que começo você porque não eu empresta? não empresto de jeito nenhum. De jeito Eu nenhum. não sei o que eu não empresto, de verdade. Na minha cabeça não tem nada assim, o que eu não empresto. Agora sim, tem coisas que eu não empresto pra gente ruim. Aí é nada, eu não empresto nada pra gente ruim. Então, eu acho que, simplificando o quadro, que de coisa material também eu empresto tudo. Mas tem uma coisa que me irrita muito, porque eu empresto, que é a pessoa não devolver. Demorar pra devolver. Eu detesto ter que pedir, tipo, Ai, é horrível. a calça jeans que eu te emprestei, que tá aí, tarará, então eu empresto, mas, cara, é pra usar quando? Ah, é pra usar quinta. Na sexta, você tem que mandar mensagem e falar, amiga. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer, Paula, a sua roupa que eu usei no casamento Ah, você até agora não devolveu? tá aqui, porque eu travei a coluna, tá, amiga? Eu vou devolver Tá. hoje. No dia que a gente tá gravando, eu vou devolver hoje. Mas só pra você, quero te pedir desculpa publicamente, que eu detesto que não devolvam, mas tem quase um mês que essa Eu quero aproveitar pra falar que todas as minhas amigas que eu emprestei não me devolveram até agora. Luciana, Marina, com certeza tem coisa minha com vocês, vocês não me devolveram. Devolvam. Devolver. Camila. Com Não, certeza. eu não. É muito ruim não devolver. Eu já fiz, tem uma amiga minha, Pri Campos, a Pri, que uma vez ela foi pra Nova York e ela falou assim, amiga, eu tô indo pra Nova York, cara, tô muito sem roupa. A mala dela de viagem, ela fez com o meu guarda-roupa. Ela foi na minha casa, fez a mala inteira da viagem com minhas coisas. Eu sou muito generosa. Gente, chegamos ao fim desse nosso primeiro Hermanas Pod. Mais uma vez, queria muito agradecer a vocês que estão até aqui, vocês que chegaram até o fim dessa nossa grande sessão de terapia. É o primeiro, então, de fato, nesse a gente quis mostrar para vocês os nossos motivos de estarmos aqui e contar um pouquinho da nossa história, mas a partir de agora a gente vai receber convidados ou não, mas a gente vai trazer sempre temas e as nossas conversas vão partir desse tema. Queria muito agradecer a nossa pequena, grande equipe, Manuela, Gil e Thaís Reis, que sem elas, assim, a gente não estaria aqui. É muito difícil fazer um videocast, tá, gente? Eu sei que pode passar essa impressão que é fácil, não é. É muito difícil. Eu e Camila, a gente é muito limitada tecnologicamente. Então, assim, a gente tem travas ridículas
e isso travou a gente várias vezes até a gente chegar até aqui. Mas também, Camila, eu tô muito feliz da gente estar aqui gravando o nosso primeiro. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu não esperava que. Eu tava preocupada de ser chato. Talvez seja, Talvez seja, talvez tenha talvez sido. seja. Mas sim, a gente tá amarradona. Eu também tô muito feliz Tô muito de ter feliz. acontecido. E agradecer quem está com a gente, quem ouviu, quem se interessa pelo que a gente fala, né? Quem se identifica. E dizer que a gente não promete nada. Que é importante também moderar e controlar as expectativas. Esse é um lugar de muita intimidade, porque eu tô conversando com minha irmã, minha melhor amiga, apesar de eu não ser a melhor amiga dela. Meu Deus do céu, gente, Eu ela vai tô- jogar isso na minha cara Eu tô todo o conversando programa. aqui. Então, eu tô num lugar muito seguro. Então, por muitas vezes eu vou falar alguma besteira, algum lugar que eu. Algum comentário que eu só faria dentro de casa. Peço que me perdoem. Mas a gente vai convidar pessoas, né, amigos e amigas, sobretudo, pessoas que dividem um pouco a intimidade com a gente, pra gente também abrir o horizonte para outros pontos de vista e sobre, inclusive sobre irmandade, né? Sobre família, que é o cerne do nosso encontro. Família, né? Exatamente. É muito sobre isso. Sigam a Então gente no sigam a Instagram, gente. Ai, pode. @hermanas_pod. Tá lá Pronto. também, quem não achar, tá na minha bio e na bio de Pamela lá no Instagram. Isso. É só ir lá e clicar. E mandem feedback, comentem, mandem direct, mandem e-mail lá no contato, tem o nosso e-mail. Com sugestões de pauta também. A gente já tem umas pautas que a gente quer falar, Isso. mas é muito bom essa troca, eu ouvi É. vocês. Hermanas pode, tanto no Instagram quanto no YouTube. E é isso, gente. Nasceu. Muito obrigada. A gente se encontra numa próxima. Beijo! Beijo! Beijar! Eu pensei em fazer uma coisa bonita do jeito que eu sou. Ah, pronto. Meu Deus do céu! Gente, Por que você faz um batom vermelho essa hora da manhã, Camila? claro! Não sei Meu como é que Deus! que horas vai sair. Batom vermelho, bijuterias. Não, mas é sério, eu não entendi a intenção nada. A gente falou que a gente ia estar sempre arrumada, maquiada, não sei o quê. Mas no presencial, né? No online a gente já tá assim. Lógico, se a gente vai fazer negócio online. Peraí, vou pegar minha maquiagem também, né, velho? Eu não acordei agora, gente. Não, mas eu me maquiei, porque sabe o que vai acontecer? Por acaso, esse a gente tá gravando de manhã, como ela tá em casa. Mas vai ter dia que a gente vai gravar quando ela vier do estúdio. Entendeu? Isso. Olha aí como eu venho bonita.